A indústria química teve um déficit de 64,8 bilhões de dólares na sua balança comercial, ou seja, a diferença entre as exportações e as importações. Foi o maior patamar da série histórica que começou em 91 e que representou um aumento de 40,3% em relação a 2021. O que falta para o Brasil para reduzir essa diferença? Nós precisamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil, né? Nós precisamos ter melhores condições de competitividade no Brasil. O Brasil é um país que tem vantagens comparativas muito grandes, né? Vantagens comparativas são a disponibilidade de grandes volumes de recursos naturais, né? Que são insumo para produtos químicos como gás natural, petróleo, etanol derivado de cana-de-açúcar, que também é uma matéria-prima, biocombustíveis, né? Óleos vegetais para a produção de óleos vegetais que depois são transformados em produtos químicos no final também, né? No final da cadeia transformados em cosméticos, em produtos de limpeza e higiene, enfim, em fertilizantes, certo? Então, o Brasil tem grandes vantagens comparativas porque ele dispõe disso, dispõe de da matriz de energia elétrica mais limpa do mundo, né? Enquanto aqui a energia limpa é 80% da nossa matriz energética, né? No mundo 20% é energia limpa. Então o Brasil tem uma grande vantagem, né? E tem uma energia barata, o megawatt no Brasil é barato, o problema é o que vai em cima dele, né? Então a gente tem grandes vantagens comparativas no Brasil, que a gente tem que transformar em vantagens competitivas, certo? O que a gente precisa fazer para transformar isso em vantagens competitivas, né? Nós precisamos, por exemplo, no campo da matéria-prima, que é 80% do custo de produção da química, né? Nós precisamos aumentar a oferta realmente de gás natural no país, né? A preço competitivo. Hoje o gás natural ele tem um volume ofertado bem aquém do que poderia. Por exemplo, a gente produz mais de 100 milhões de metros cúbicos de gás no Brasil, 120 milhões, 115 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Só que menos da metade disso chega ao mercado. Né? Então a gente precisa fazer com que esse volume aumente. Para isso é necessário investimento que não tem a ver diretamente com a indústria química. Precisa de investimento em gasodutos de escoamento que tirem do campo de óleo e gás lá no pré-sal, em alto mar, e faça chegar na costa. E precisa de unidades que processem esse gás natural. Tá? Eu vou falar um absurdo aqui comparativamente, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Que refinem esse gás. Tá? Peguem o gás e cortem ele nos vários produtos que ele pode fornecer. Né? São frações que a gente chama tecnicamente, né? Do gás. Metano, etano são as duas principais frações. Propano é uma outra fração. Então é preciso uma unidade que faça separação desses elementos químicos que estão dentro do gás. Cada um vai gerar toda uma cadeia produtiva química. Metano, por exemplo, gera fertilizantes, que é um produto do qual o Brasil tem uma alta dependência, né? Fertilizantes nitrogenados, como a gente chama, amônia e ureia. 90% disso é importado, e aí você já tem uma boa parte dessa balança comercial negativa, que você falou, de 63 milhões de dólares. E o etano serve para fabricar vários produtos químicos aí, né? Polietileno, óxido de eteno, uma série de derivados, né? Poliestireno, resinas plásticas em geral, né? Então, a gente precisa viabilizar toda essa infraestrutura, precisa de investimento nisso. Né? A demanda, né? A demanda existe, porque nós importamos 63 bilhões de dólares ao ano de produtos químicos, certo? Isso é metade do faturamento líquido da indústria brasileira. Então, existe todo um mercado aí esperando que os produtos sejam feitos dentro do Brasil. De outro lado, a gente tem a oferta do gás, que pode atender essa demanda processado pela indústria química aqui no meio. Então é preciso que tenha uma política pública industrial que consiga juntar a possibilidade da oferta com a demanda existente. E o que faz a ligação disso é a construção, o investimento na infraestrutura
aqui no meio do processo, certo? É preciso que o governo monte uma política industrial que articule as expectativas de quem produz o gás com as expectativas de quem demanda o gás. Né? Então, precisa uma política pública, instrumentos de política pública que façam essa coordenação desses dois mercados, do mercado de produção de óleo e gás com o mercado químico e de fertilizantes. Esse é um ponto fundamental para viabilizar o gás natural, que é, sem ele a gente não consegue produzir químicos economicamente, de forma economicamente viável. Né? Então se tem um caso. A gente também tem o caso das vantagens comparativas na economia sustentável, renovável, né? Ou circular, certo? Também é preciso políticas públicas que estimulem a transição da economia da química tradicional para a química verde. Né? Para você pular da química tradicional para a química verde, é preciso fazer transições tecnológicas.